A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 3 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: Os símbolos da igreja nas Escrituras. O nosso texto bíblico encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus e de proclamarem o evangelho da salvação para a glória e louvor a Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se Efésios capítulo 5, do versículo 24 ao 27, que diz assim: De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Efésios capítulo 5, do versículo 24 a 27, conforme a nossa leitura, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente encontramos ali, quanto a mulher ser sujeita ao marido, encontramos que a esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor, o respeito, a ajuda, a pureza, a submissão, um espírito manso, ser uma boa mãe, dona de casa. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus. Maridos, amai vossa mulher. Ao marido cabe a provisão para as necessidades espirituais e domésticas, o amor, a proteção, a segurança, interesse pelo bem-estar. Da mesma forma que Cristo ama a igreja, cabe a honra, a compreensão, apreço e consideração, lealdade e fidelidade. Então, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a relação conjugal e o amor genuíno que deve haver entre os cônjuges, ao de Jesus Cristo por sua igreja. No versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós temos outra leitura bíblica em classe aqui, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 14, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, de todas as épocas, línguas e nações, compõem o corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Conforme lemos, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nesse versículo, quando diz batizados em um Espírito, não se refere ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo, mas ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo. A igreja, unindo-a a este corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, a regeneração que ocorre na conversão e coloca o crente em Cristo.
nós temos três objetivos, né? O nosso primeiro objetivo é falar sobre o papel da igreja como noiva de Cristo. Então, uma das várias simbologias atribuídas à igreja na Bíblia é a figura de uma noiva. A noiva, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a relação conjugal e o amor genuíno que precisa haver entre os cônjuges, ao de Cristo por sua igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto evidencia o profundo amor do noivo Cristo pela sua noiva, igreja, ao ponto de ter dado sua vida em favor dela. A igreja é chamada a retribuir este amor. Então, a noiva, igreja, deve ter lealdade, devoção e fidelidade ao noivo, Cristo. O apóstolo Paulo afirma: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Isso diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Então, Paulo estava se referindo à glória de Cristo, a qual a igreja, como sua noiva, compartilhará na eternidade. A igreja primitiva aguardava ansiosa este momento. No texto de Efésios, Paulo se refere a este momento no qual a igreja será apresentada a Jesus Cristo como sua esposa. A ilustração sobre a igreja como noiva descreve a comunhão, a aliança de Deus com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então vimos que o apóstolo Paulo exorta os crentes, a igreja, a se apresentarem como uma virgem pura a um marido, Cristo. Diferente de Israel, nação eleita de Deus, mas que rejeitou o Messias e por isso foi considerada como que a esposa repudiada de Jeová, contudo, conforme revela a Bíblia, será restaurada no futuro. Tal restauração é comentada por Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 20, dos 25 até o 32. Então, a noiva igreja e o noivo Cristo viverão juntos. Então, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, encontramos o seguinte: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Então, nesse versículo, temos a noiva igreja já no céu, antes da vinda de Jesus à terra. A noiva já no céu está vestida com as justiças dos santos, seus atos de retidão. Então, para os atos de retidão dos santos serem completos, eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza. O nosso segundo objetivo é refletir sobre o papel da igreja enquanto templo de Deus. Então, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo é simbolizada como um templo edificado sobre o fundamento que é Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 20. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Nós, os crentes, salvos em Cristo, somos pedras vivas, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que estão sendo moldadas constantemente na graça e no conhecimento pela mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, conforme consta lá em Efésios capítulo 7, do versículo 20 ao 22. Então, conforme o Novo Testamento nos ensina, a igreja é a casa de Deus, tanto de forma individual como coletivamente. Os crentes são templo de Deus,
onde habita o Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então a igreja também é um novo grupo de sacerdotes, um sacerdócio santo, que pode oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quanto a sacrifícios agradáveis a Deus, todo crente deve viver em obediência a Deus, não se conformando com o mundo, orar a Deus e louvá-lo, servir com o coração íntegro e mente disposta, praticar boas ações, contribuir materialmente, apresentar o corpo a Deus como instrumento de justiça, interceder e orar uns pelos outros, proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. Então, conforme encontramos em Hebreus capítulo 3, do versículo 3 ao 6, nós somos casa de Deus e Jesus é o construtor. Somos individualmente um templo de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, cada pessoa convertida deve buscar a santificação pessoal e, como templo do Espírito Santo, também desenvolver o fruto do Espírito em sua vida, conforme lá consta os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, do versículos 22 e 23. Então a igreja é o corpo de Cristo. Todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, de todas as épocas, línguas e nações, compõem o corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, conforme lemos anteriormente, Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Conforme falamos no início, nesse versículo, quando diz batizados em um espírito, não se refere ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo, mas ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a igreja, unindo-o a este corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, a regeneração que ocorre na conversão e coloca o crente em Cristo. O nosso terceiro e último objetivo é falar sobre a unidade da igreja como corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo se refere à igreja sob a liderança de Jesus Cristo como corpo espiritual. Nela, há 3 características importantes: unidade, muitos membros, mas um só corpo; diversidade, membros e funções diferentes integrados; e mutualidade, um só corpo, com muitos membros distintos, mas todos agindo mutuamente para o bem comum, conforme consta em Efésios capítulo 4, do versículo 15 e 16. A igreja é um organismo vivo. Igreja do grego eclésia, chamados para fora. Então, no livro Igreja, Identidade e Símbolos, encontramos que eclésia designa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, instituída no dia de Pentecostes pelo derramamento do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, pelo derramamento do Espírito Santo. Essa comunidade universal, corpo glorioso e místico de Cristo, é composta por homens e mulheres regenerados de todas as raças, línguas, que corresponderam positivamente à pregação do Evangelho e confessam e servem a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então a igreja, corpo de Cristo, é um organismo composto por crentes salvos, aqueles que foram chamados para fora, nascidos de novo. Assim, apenas pelo fato de uma pessoa frequentar a igreja, não significa que ela é parte do corpo espiritual de Cristo, pois para ser membro do corpo de Cristo, não basta pertencer a uma instituição, mas ser de fato nascido de novo, vivificado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos fala sobre a unidade do corpo e mostra a interdependência de membros vivos e ligados entre si e, sobretudo, a Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 até o 20.
Então, por isso, cada membro deve contribuir para o bem do corpo inteiro. Partindo para a nossa conclusão, diz assim a nossa conclusão: a beleza da igreja é indescritível. Todas as imagens e símbolos que estudamos atribuídos a ela mostram a autoridade de Cristo e o alcance de sua obra. A atuação de Cristo assegura que seremos um corpo bem ajustado, Efésios capítulo 4, versículo 16, uma noiva pura, Efésios capítulo 5, versículo 26, um edifício indestrutível, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 até o 14, e um templo santo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 22. A igreja só é inabalável porque permanece unida a Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.